Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Queridos, antes de ontem eu fiz um vídeo aqui, eu falei que eu tinha visto, né, que eu vi um vídeo de uma irmã falando que Deus revelou para ela que as irmãs que não usam sutiã vão para o inferno. E eu discordei, né, porque eu acho que, por exemplo, eu mesmo não uso sutiã para dormir, eu falei no vídeo. Eu não uso sutiã para dormir. Eu visto a minha camiseta comportadinha, e não tenho necessidade de dormir agarrada, apertada, amarrada com sutiã. E eu não vejo pecado nenhum nisso. Mas aí tem algumas irmãs tem uma que escreveu assim aqui para mim, ó. É pecado sim dormir sem sutiã. É a mesma coisa, é a mesma coisa de dormir sem calcinha. O inimigo já tocou nos meus seios por dormir sem sutiã. E depois que eu dormi de sutiã, nunca mais. Isso quer dizer, ela está confessando que o inimigo, o diabo, tocou no seio dela, né? Porque ela estava dormindo sem sutiã. Gente, isso não é um absurdo? É um absurdo. Meu Deus, meus irmãos, é coisas assim que deixa a gente pensativo, né? Até preocupado. E aí, irmãos, ela disse, e tem uma outra irmã que escreveu assim aqui, ó. Ai, Jesus. Deixa eu procurar aqui um outro comentário, irmãos. Um outro comentário. Que uma irmã falou assim para mim. Essa irmã Maria, tá escrito aqui, ó. Essa irmã Matuzinha tá fora da casinha. Tá se metendo demais nas revelações. Ela disse que eu tô se metendo nas revelações que Deus falou, que Deus revelou, que as irmãs que dormem sem sutiã vão para o inferno. Foi revelado. E ela disse assim, nas revelações de Deus, é pecado sim, dormir sem sutiã. Tem que ter santidade em tudo. A senhora tem que orar, tem que orar mais para que o Espírito Santo vai lhe mostrar tudo, né? Ela quer que eu oro para que Deus venha me mostrar que dormir sem sutiã é pecado. Eu vou para o inferno se eu não vestir sutiã para dormir. E aí, Jesus, como é que eu faço? Como é que eu faço, Jesus? Irmãos, eu vou dizer para vocês, não é fácil não é brinquedo não. E tem um outro comentário aqui também que a irmã... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Meu Deus. Tem uma que diz aqui também, ó. Cuidado. Você ganha para espantar as almas, dando mau testemunho? Quer dizer, se eu falei que eu não uso sutiã para dormir, eu estou dando mau testemunho. Se eu falei que eu não acredito que as mulheres vão para o inferno só porque dormiu sem sutiã, eu estou dando mau testemunho. Entendeu, irmã? Tem uma outra aí também que escreveu uma outra, tá mais para cima ali, não dá para me mostrar. Então, irmãos, é coisa assim que tem pessoas que é carregado pelo vento, irmãos, é um vento de doutrina, o povo troca Jesus, tem pessoas que trocam Jesus por... Isso aí mesmo, é trocar Jesus por um sutiã. Trocar Jesus para dormir de sutiã, porque não é possível. É uma troca. Que em vez de mostrar um Deus todo-poderoso, um Deus que perdoa, um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma, um Deus que leva para o céu, tá preocupado com dormir com sutiã. Vestir sutiã para dormir. Tem pessoas que dormem, que conseguem dormir de sutiã. Mas eu, pelo menos, não vou dizer para os irmãos que eu faço isso, não, porque eu não faço. Eu me lembro que quando eu era adolescente, as mulheres mais antigas, as mulheres mais velhas, não usavam sutiã.
Quando nós tínhamos 12 anos, que nós ficamos mocinha, nossas mães, elas mesmas costurou ali, pegamos um paninho e costurou ali e fizeram um sutiãzinho para nós. Ela mesmo costurada na mão. Mas eu me lembro que as mulheres vestiam, estava todas bem vestidas, todas com o corpo tampado. Não necessariamente com sutiã, porque eu não me lembro não delas nenhuma vestida com sutiã. Eu me lembro que elas faziam uma camisola. Não era camisola não, era camisola sim, mas é chamada combinação, né? E essa combinação, ela tinha uma manguinha, não era tão grande, mas também não era tão pequenininha. E por cima vinha uma blusa. Era assim que a minha mãe vestia, minha avó, minhas tias, todas vestiam assim. E vestiam essa combinação e depois vestiam um saiote. A combinação era primeiro, depois vestia um saiote também de um pano grosso por cima da combinação. Depois vestia a saia e aí vestia uma blusa. Ou de manga comprida, ou de 3/4. E sempre aqui, sempre tudo fechadinho. Nada de mostrar, nada daquele decote que vem aqui. Não. Era assim que elas vestiam. E era uma roupa comportada. Agora, eu acho que meu cabelo vai ficar mais branco ainda, né? Pensando nisso, né? Tem que dormir com sutiã, vestir sutiã todo dia para não ir pro inferno. E tem tanta coisa levando o povo pro inferno, até os crentes. E agora é dormir de sutiã, ainda não é nem... Ainda se tivesse falado assim, tem irmãs que vai pra igreja sem sutiã. Tem irmãs que vai trabalhar, tem irmã que sai na rua sem um sutiã. Tivesse falado assim, eu ainda ia parar para pensar. Não, mas é dormir mesmo. É dormir, é pra vestir o sutiã para dormir. Dormir toda agarrada, assim, apertada, com o sutiã apertando o corpo. Mas eu me lembrei também, teve uma época, mas isso não foi obedecido não, vou falar aqui agora. Teve uma época também na igreja pentecostal de Amor que teve isso. Que as irmãs não podiam usar sutiã de bojo. Aquele sutiã que tem um ferrinho por baixo. Era pecado usar aquele sutiã. E era falado isso, mas a maioria não obedeceu, não. Não me lembro de ver ninguém obedecendo, não. Só vi as meninas dando risada. Eita, não pode mais usar, mas usava. É coisas assim, né? Tem tanta coisa que é pecado, né, irmãos? Tem tanta coisa que é pecado, irmãos, fica com Deus. E muitas vezes as pessoas não falam. É pecado até ficar inventando doutrina, irmãos. É pecado até ficar colocando coisa que não tem nada a ver na cabeça dos outros. E tem pessoas que vai pela cabeça dos outros. Amém, meus irmãos? Fica com Deus.